Bom, então agora vamos ver a seção 2.12, né, que é o movimento harmônico simples, tá? Então, a gente vai começar aqui considerando, né, um sistema massa-mola. Então, tem uma mola que está presa numa parede que é fixa, e tem uma massa M, né, que pode andar aqui na horizontal, né, ao longo da direção X, tá? Então, vamos definir aqui que eu tenho uma posição A, que é uma posição de equilíbrio da mola, né, quando a mola não está esticada nem comprimida, e uma posição X relativa a esse equilíbrio, que vai da posição de equilíbrio da mola até a massa M, e uma distância total x aqui. Tá? Bom, então a força, né, que essa mola está fazendo, tá? Então é descrita aqui pela que é chamada lei de Hooke, né? Então é menos uma constante k, tá? Vezes esse deslocamento total x menos a posição de equilíbrio A. Tá? Como a gente tem que x é a posição de equilíbrio mais x, então eu posso escrever isso aqui simplesmente como menos kx, onde x é a posição, né, a partir do equilíbrio, né? Este a partir do equilíbrio. Tá? É o deslocamento a partir do equilíbrio. Tá? Então, para essa lei de Hooke aqui tem uma parte importante que é esse sinal de menos, né? Então, por exemplo, se a mola está vindo, desculpa, se a massa está vindo nessa direção, x positivo, tá? X maior que zero aqui nessa direção, então a força da mola está no sentido contrário, né? Então, se a gente está distendendo a mola, então ela está fazendo uma força na direção contrária, lá de cá, tá? E da mesma forma, se x for negativo, né, se a massa está vindo nessa posição, eu estou comprimindo a mola, né, então a mola está fazendo uma força, vai fazer uma força, né, nessa direção aqui, tá? No sentido sempre contrário à direção x. Tá? E outra coisa importante aqui é que essa equação é uma equação que é linear na distância x. Tá? Então, quando é linear na distância x, a gente fala que essa força aqui, né, isso aqui está num regime elástico. Tá? Isso quer dizer que se eu comprimir ou distender essa mola, né, ela e depois soltar, né, ela vai voltar para a posição de equilíbrio. Tá? Ela não vai relaxar hora nenhuma. Tá? Que é diferente de uma gominha, por exemplo. Né? Se eu pegar um elástico, uma gominha e ficar esticando ele várias vezes, com o tempo essa posição de equilíbrio vai mudando, né? A gominha ela vai perdendo a sua elasticidade, né? Então aí começa a dependência da força com a posição x, deixa de ser uma coisa linear, tá? Pode ser uma outra função aqui, mas vai deixar de ser linear. Aí a gente fala que não está no regime elástico mais. Então é importante a gente definir isso. Então tá. Bom, então primeira coisa, vamos achar a posição em função do tempo. Tá? Vamos calcular a equação de movimento para esse oscilador harmônico aqui. Então a gente tem que usar a segunda lei de Newton, né? Então a gente tem que massa vezes aceleração é igual a força, e a força é igual a menos kx. Né? Agora, a aceleração, a gente pode escrever ela como sendo dv dt, né? Ou como a aceleração é a derivada segunda na posição x, no tempo t. Tá? Usando aquela notação de ponto, então eu posso escrever isso aqui com
derivada segunda no tempo é x com 2 pontos em cima. Né? Então a gente vai ter que mx 2 pontos, eu vou passar o kx para cá, vai ficar mais kx é igual a zero. Tá? Então, essa aqui é uma equação diferencial. Né, de segunda ordem. É de segunda ordem, pois a gente tem uma derivada segunda aqui. Tá? E homogênea. Tá? Homogênea, porque a gente tem uma igualdade aqui igual a zero. Tá? Bom, tem diferentes métodos, né, para a gente conseguir resolver essa equação diferencial, e aí a solução dessa equação diferencial vai dar a equação de movimento, né? A gente vai estar calculando x de t. Tá? Que função é essa? Né? Bom, um método que a gente pode pensar aqui que seria o mais simples, né? É tentar chutar mesmo uma solução para essa equação diferencial, pegar essa solução, substituir nessa equação diferencial e ver se a gente vai ter uma igualdade. Se tiver igualdade é porque a solução que a gente chutou inicialmente, né, é a solução dessa equação diferencial. Tá? Bom, como a gente já está vendo aqui que essa aqui é a equação que descreve o oscilador harmônico, né? O oscilador harmônico ele vai ter um movimento que é periódico, né, no tempo. Né? Então, essa posição aqui ele vai vir para uma posição máxima, depois vai passar no x igual a zero de novo, vai para uma posição negativa para o lado de cá e vai ficar fazendo esse movimento. Né? Beleza? Sem atrito, esse movimento vai ser um movimento periódico com o tempo tendendo a infinito. Né? Bom, então uma solução que eu posso tentar é fazer uma solução que é desse tipo aqui, é um A cosseno de uma frequência ômega vezes o tempo t, mais um certo ângulo θ zero aqui. Tá? Então essa aqui é uma função que ela é periódica também, né? Então é igual ao movimento harmônico. Então por isso que a gente vai tentar essa solução. Então, para a gente pegar essa solução agora, a gente tem que substituir na equação diferencial e ver se vai dar uma igualdade. Né? Então, para substituir na equação diferencial, a primeira coisa é a gente derivar x de t uma vez. Então, a derivada disso aqui no tempo, então vai ter uma regra da cadeia, né? Vai ficar a derivada do cosseno, que é menos seno, vezes a derivada do que está aqui dentro. Então, a derivada do que está aqui dentro, derivada de ômega t mais θ zero, vai dar ômega. Então, vai ficar a ômega, né? Vezes derivada de cosseno, que é menos seno, de ômega t mais θ zero. Tá? A gente quer achar a derivada segunda, né? Então vamos derivar novamente. Então agora a gente deriva esse aqui de novo. Então a derivada daqui de dentro vai sair um ômega, né, para fora, vai ficar menos a ômega ao quadrado. Derivada de seno é cosseno de ômega t mais θ zero. Né? Substituindo na equação, diferencial, a gente vai ter m x dois pontos. Agora o x dois pontos é esse aqui, né? Todo esse termo aqui. Menos a ômega ao quadrado, cosseno de ômega t mais θ zero. É igual a... Passando isso aqui para cá, vai ser menos kx. Menos k. E x é o quê? X é isso aqui, né? A cosseno de ômega t mais θ zero. Tá? Então, só reorganizando essa equação, tem um menos do lado de cá, outro menos aqui, então vai ficar, posso multiplicar tudo por menos 1, né? Esse A eu posso cortar com esse A do lado de cá. Cosseno de ômega t, eu posso cortar com esse cosseno de ômega t que está aqui, né? Cosseno de ômega t mais θ zero e cosseno de ômega t mais θ zero. E aqui eu vou ficar então que m ômega ao quadrado é igual a k. Né? Então a gente chegou numa igualdade aqui.
onde que ômega então é raiz de K sobre M, né? Então, essa solução é a solução da equação diferencial, né, desde que ômega, a frequência angular, né, seja igual a raiz de K sobre M. Tá? Bom, o frequência angular, né, então ômega, frequência angular, é igual a 2π vezes a frequência usual, né? Então a frequência f vai ser 1 sobre 2π raiz de K sobre M, né? O período, né, de oscilação, período t de oscilação, é igual a 1 sobre essa frequência f, né? Então vai ficar 2π raiz de M sobre K. Tá? Então, note que o período, né, no oscilador harmônico simples, o período dele é constante, né? Só depende da massa do objeto e da constante de mola K, né? Então isso aqui não varia no tempo. Se fosse um regime que não fosse elástico, dependendo do regime, esse período pode depender do tempo, tá? Mas no caso aqui, nesse regime onde que a força é menos kx, esse período não vai depender do tempo, tá? Ok. O que mais que a gente pode falar sobre o movimento aqui? Vamos olhar para o gráfico, tá? De x de t, né? Então a gente tem que x de t, 1a cosseno de uma frequência, ômega 0t, mais um θ zero. Tá? Bom, então aqui está um gráfico de um cosseno, né? Então a amplitude A, que é essa amplitude aqui, é o valor máximo que o x de t vai ter, né? Então no oscilador harmônico é onde que a mola vai estar mais distendida ou mais comprimida, né? Vai ser onde que o x assume um valor maior, um A positivo maior, então um A por uma distensão A positiva, né, maior possível, então uma compressão da mola maior possível, menos A aqui. Né? O período de oscilação é a diferença do tempo aqui entre duas cristas, né? Então esse aqui é o período T de oscilação, que é o que a gente acabou de achar, que é 2π raiz de M sobre K. E a outra coisa aqui é se eu colocar x de t para t igual a zero, né, a solução dessa equação vai ficar A cosseno desse ângulo inicial θ zero. Então, se eu olhar para esse gráfico aqui, o x de t igual a zero é esse ponto aqui, né? Ó, esse ponto aqui, certo? Então, esse tamanho aqui é A vezes cosseno de θ zero. Né? O θ zero aqui é a fase, a fase de oscilação, né? Então, se a fase é zero, o cosseno em t igual a zero tem amplitude máxima, né? Então o ângulo começaria aqui. E se a fase for 90 graus, é onde que ele tem amplitude mínima, né? Então seria o cosseno de um ângulo qualquer mais 90 graus é igual a seno, né? Então a função seno ela começa daqui. Tá? Isso aqui é só para dar a fase relativa do movimento, quando o tempo t igual a zero.